Então vamos lá, vamos iniciar nossa conversa hoje do capítulo 13, que é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós vamos estar falando dos itens 9 e 10, que é instrução dos espíritos, a caridade moral e a caridade material. Quando nós falamos em caridade, vamos falar de alguns irmãos espirituais que já passaram aqui e deixaram um legado muito grande, como Chico Xavier, como São Francisco de Assis, Divaldo Franco, Maria Teresa de Calcutá. Quando a gente fala desses irmãos, que têm envergadura muito grande, estão muito além da espiritualidade, o que vem à mente nossa desses irmãos? A prática da caridade. Como todos esses irmãos, eles foram, durante a sua vida terrena, durante a sua passagem, eles foram irmãos caridosos, faziam a caridade de coração. E muitos motivos levaram esses irmãos a se destacar por isso. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quase todos os capítulos do Evangelho falam sobre caridade. E é muito engraçado porque todas as palestras que eu vou fazer é caridade. E antes da gente preparar a palestra, é para nós que nós fazemos. Então, sempre tem caridade como tema para a palestra. Eu acho muito importante isso, porque a gente começa a olhar um pouquinho para ver como que nós estamos com relação à caridade. Sempre uma autoavaliação. E nós sabemos que quando nós temos a percepção que nós temos que conquistar a caridade, nós sabemos que é uma virtude. Essa virtude ela é conquistada através do nosso esforço, através do nosso trabalho, de perseverança. Nós vamos conquistando através das nossas ações com o nosso próximo. Dentro da doutrina, um dos pilares da máxima do Cristo é: fora da caridade não há salvação. Então, onde eu me arrisco a dizer que fora da caridade nós não seremos felizes, porque nós merecemos isso. Deus colocou a sua centelha divina em nós para nós sermos realmente felizes. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Nós fazemos muitas vezes as escolhas erradas. Nós não vamos pela trilha, pelo caminho mais certo, e nós aprendemos com a dor. Então, é um caminho, são escolhas que nós fazemos. Dessas escolhas, vêm as consequências disso tudo. Então, no dia de hoje, nós vamos falar realmente sobre caridade, no capítulo 13. Tá? A caridade moral e a caridade material. Vamos entender um pouquinho dessa necessidade que nós temos de essa prática, né, que está um pouquinho longe ainda da gente nós estamos aprendendo tudo isso, mas a gente vai persistir, e uma hora a gente consegue alcançar. Quando nós fazemos a leitura do Evangelho, nós vemos que ainda realmente muitas coisas nós ainda temos que conquistar, muitas coisas nós precisamos ainda trabalhar em nós, mudanças que nós temos que fazer para conseguirmos cumprir um pouco com relação a tudo, com relação à caridade, com relação à evolução nossa, a maneira como nós lidamos com o próximo. São conquistas na nossa jornada terrena em que vão ser dia a dia, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que nós estamos todos os dias prestando atenção no que nós estamos fazendo. Nós não podemos também nos culpar, nos punir por aquilo que nós ainda não conseguimos conquistar, que nós não conseguimos essa mudança interior também. Porque nós temos também que olhar tudo aquilo que nós já conseguimos melhorar. O homem velho que eu fui ontem, hoje eu já tenho um conhecimento um pouco maior da doutrina, já tenho um conhecimento um pouco maior das minhas necessidades, das minhas obrigações. Então eu já consegui me melhorar um pouco. Nós estamos aqui, reunidos hoje, estudando o Evangelho, já é um progresso grande, já é uma evolução, essa dedicação, essa busca, né, de conseguirmos um futuro melhor para nós. A irmã Rosália, no texto, diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos, o que gostaríamos que nos fosse feito. Esses dois preceitos, se eles fossem realmente seguidos ao pé da letra, seria maravilhoso. Nós
estaremos vivendo hoje num mundo sem raiva, sem ódio, sem rancor, sem tristeza, sem mágoa. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é assim que funciona. Nós estamos ainda na caminhada e nós temos o nosso livre-arbítrio. São as escolhas que nós fazemos no decorrer das nossas vidas. Então, que é tudo para o nosso crescimento espiritual. Deus não deu o nosso livre-arbítrio para nós fazermos as escolhas corretas. Mas muitas vezes a gente escorrega um pouquinho, mas é o nosso esforço, é o nosso trabalho que vai contar. E na segunda parte, façamos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Isso é o respeito que nós temos com o nosso semelhante. Ainda não é a caridade propriamente dita, tá? Não é a caridade na sua essência, nós vamos falar sobre a caridade. Mas já é quando nós nos dispomos a ajudar, já é uma forma de caridade. Se a gente analisar na verdade, quando eu faço a caridade, eu estou ajudando o outro, sim, em parte, eu estou ajudando, mas eu estou realmente, principalmente, me ajudando a ser uma pessoa melhor. Então, quando eu faço a caridade, nós temos que ter como foco o outro, porque é o necessitado, é o que precisa realmente de ajuda, mas vamos olhar um pouquinho para nós também, para a nossa mudança. Quando eu me proponho a fazer isso, nós somos muito egoístas, não só na parte material, mas na parte moral também. Eu falo nós, porque nós estamos todos juntos aqui, aprendendo. Como vocês estão, eu também estou aprendendo. Se a gente analisar, nós podemos ajudar como o próximo? Nós podemos ajudar através de uma oração. Quando nós fazemos uma oração, temos um pensamento bom para aquela pessoa, nós colocamos o nosso sentimento, nós colocamos o amor naquilo que nós estamos fazendo. Pode ser para um encarnado, pode ser para um desencarnado, pode ser para um ente querido, até para uma pessoa com um desafeto nosso. Quando nós fazemos uma oração, nós vibramos coisas boas para aquele irmão. E essas vibrações, elas chegam, tanto no plano físico como no plano espiritual. Elas chegam para esses irmãos, é uma forma de caridade. Com palavras, dando o nosso incentivo, aquele amigo que está triste, que está... Conselho, né? A gente não... Pode até ajudar com uma palavra amiga, mas é uma coisa que tem que ser lá de dentro. É uma coisa que tem que vir do íntimo de cada um. Com sentimento, com amor, com compaixão por aquele irmão. Conselho, se fosse bom, ninguém dava de graça, mas a gente pode dar uma palavra de incentivo. Porque quem somos nós moralmente para também dar conselhos, o que é certo e o que não é certo? Nós também estamos aprendendo, então a gente pode auxiliar com palavras de conforto, com palavras de carinho. Caridade material, tem uma passagem que eu gosto de contar, a história de outro mundo. Então, assim, dois irmãos que acabavam de desencarnar, e eles chegaram para Deus lá em cima, e ele havia orientado esses irmãos que fossem colocados no saco todas as boas ações que esses irmãos realizaram durante a vida terrena. Então, teve um irmão que era rico, que tinha um saco bem volumoso, e tinha um irmão que era mais pobre, que o saco era menor, as boas ações deles durante a passagem deles aqui pela terra. E cada um recolheu o seu, né? E foram lá diante de Deus. E chegou lá, foram pesar esses dois volumes. O do rico era um saco bem leve. Bem leve. E ele estranhou, porque ele foi uma pessoa bondosa, ele tinha um poder aquisitivo grande, e ele ajudou muitas pessoas durante a passagem dele aqui. E Deus falou para ele: deste muito, mas por ostentação, para ser louvado sem privar-se de nada. Passe à minha esquerda. E aí o pobre foi para pesar o saco dele estava muito pesado, muito pesado. E ele também achou estranho. Ele perguntou para Deus o porquê que isso aconteceu. E Deus falou para ele: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que está na balança representou uma privação para ti. Se não distribuísse a esmola, fizeste naturalmente a caridade. E o melhor é que fizeste
naturalmente, sem te preocupastes de que levasse a tua conta, passe à direita e vai receber a tua recompensa. Então, para nós vermos isso, que os valores que nós damos aqui na Terra é diferente dos valores das leis divinas. Os valores, os méritos, os deméritos que nós, às vezes, valorizamos aqui na Terra, eles não são contados no plano espiritual. Nós somos espíritos em desenvolvimento, com uma meta determinada por Deus, mas facilitaria muito se nós fôssemos caridosos, se nós fôssemos amorosos com o nosso próximo, continuando igualmente da palavra de caridade, né? Amor pelos outros e caridade espiritual. A caridade material, ela pode ser feita de diversas maneiras, nós sabemos como fazer. Nós podemos distribuir uma quentinha, podemos levar um cobertor para o morador de rua, que a gente vê aqui nesse nosso espaço, aqui, próximo de nós, tem bastante morador de rua, todo dia, a gente faz muita comida para esses irmãos. Mas é necessário que nós sejamos abertos a isso. Porque não basta só você distribuir. Muitas vezes, esses irmãos, eles têm que conversar. Simplesmente conversar. E é difícil, eu falo pelo trabalho que eu já fiz, e nós vamos começar em breve o SOS Cuba, que às vezes você vai distribuir uma roupa, alguma coisa, e eles não querem que eu não estou precisando, mas eles querem conversar com você. E às vezes a gente fica com medo de conversar com esses irmãos quando eles nos abordam na rua, pela situação que o mundo vive hoje, pela situação que nós estamos. Então nós temos medo de parar e ouvir. Se o carro você para no farol, os irmãos se aproximam, você já fecha o vidro, porque você tem medo. Então, nós temos que estar abertos também para esses irmãos, porque muitos são necessitados, são carentes de atenção, de uma palavra, porque são requeridos por todo mundo. Quando nós fazemos o trabalho, quando nós iniciarmos aqui, todos estão convidados a participar, nós nos encontramos aqui no núcleo, nós fazemos uma abertura, nós pedimos a proteção da espiritualidade, nós somos em caravana. E voltamos em caravana, nunca teve nenhuma recorrência disso, foi tudo sempre tranquilo. Mas nós estamos com uma proteção da espiritualidade também. Agora, não dá para a gente hoje, no discurso de hoje, a gente ir na Praça Marechal, no meio de todos os irmãos, sozinhos, querer fazer um auxílio. A gente tem um pouco de receio, um pouco de medo disso. Nós podemos praticar a caridade, sim, de outras formas. Com amigos, auxiliando, todos juntos, uma união. Um dia vai e leva, mas sempre amparados também pela espiritualidade. Então, não é deixar de fazer porque a gente tem medo, porque a gente tem receio com esses irmãos. Não, nós precisamos nos unir, sim, fraternalmente e auxiliar, porque são muitos irmãos. E não é fácil. Quando nós falamos em caridade, em fazer doação, a gente, muitas vezes, deixa um pedacinho da nossa mão ali. O que seria isso? Mostrar para os outros que nós estamos fazendo caridade. Olha, eu sou bondosa, olha, estou distribuindo aqui os cobertores, vocês estão vendo? Filme fotográfico, coloco lá no Instagram, mostro para todo mundo que eu estou fazendo caridade. Isso é certo? Não. Eu estou trabalhando meu orgulho, minha vaidade. É a maneira como você pratica a caridade também, sem humilhar o próximo. Porque não deve ser fácil para esses moradores de rua, para essas pessoas que vivem na rua, quando você fazer doação com ostentação, para estar mostrando para os outros. Não. Eles não têm um teto, eles não têm uma casa para morar, eles não têm dignidade, eles não têm documentos. E muitas vezes falam, vai trabalhar, mas eles não têm nem documentos. Muitas vezes a gente não pode colocar tudo num pacote só. Existem muitas pessoas de bem que estão morando na rua porque não têm condições de se manter, de um alugar uma casa, de se manter. Nós encontramos já pessoas esclarecidas, professores na rua. Uma vez nós encontramos um policial que foi colocado na rua porque entrou no mundo da droga e do vício, e foi colocado para fora de casa e foi morar na rua. Então, existem pessoas que, às vezes,
se envolvem também com relação à droga, com relação ao vício, pela vida que levam. E quem somos nós para estar condenando isso? Nós não temos moral para tudo isso. A gente conseguir cuidar da nossa vida já é um grande progresso, uma grande evolução. Então, a verdadeira caridade, ela é sempre bondosa, ela é sempre benevolente, tanto no ato de doação como na maneira que nós vamos fazer essa doação. Então, é um duplo valor quando ela é feita com delicadeza. Quando nós encarnamos, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade e muitas vezes nós não conseguimos cumprir, principalmente com relação à parte material. Principalmente com relação à parte material, ainda somos muito arraigados na parte material. Tem uma instituição que eu conheço, que é a Fundação Dorina, que é uma fundação onde essa irmã, ela ficou cega aos 17 anos, e ela foi a primeira cega a ser introduzida no Colégio Caetano de Campos, aqui em São Paulo. Então, ela dedicou todo o trabalho dela aos cegos. E ela fundou, em 56, a Lei de Integração Escolar, que foi regulamentada em 56 para crianças cegas. E também ela criou a Fundação para o Livro dos Cegos no Brasil. Então, é uma irmã que trabalhou na caridade, porque ela vivenciou isso. E o preconceito existe ainda muito grande na nossa sociedade. Então, existem muitos voluntários que trabalham, não só lá, mas existem hospitais também. Tem o Hospital de Jaú, o Hospital de Barretos, que muitos artistas auxiliam e não aparecem na mídia. Eles auxiliam, mas eles não ficam divulgando que estão ajudando. Isso é a verdadeira caridade. A caridade moral, no Livro dos Espíritos, é a pergunta 886, que fala qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como é difícil nós sermos indulgentes, como é difícil nós sermos benevolentes com as limitações dos outros. Muitas vezes nós achamos que os outros, eles têm a obrigação de entender tudo o que a gente quer. Né? Tudo que nós dizemos, nós achamos que o outro tem essa obrigação. Como ele não entende tudo que eu estou falando? Nós nos esquecemos que nós somos colocados aqui, na nossa caminhada, com espíritos mais evoluídos que nós e menos evoluídos. Cada um tem um grau de aprendizado, cada um tem as suas limitações. Nós não podemos exigir do outro uma coisa que ele ainda não conquistou. A irmã Rosália, nessa passagem dos Espíritos, são os Espíritos que trazem as mensagens do Evangelho. Ela diz o seguinte: encontrei aqui na espiritualidade um dos pobres na terra, a quem por felicidade eu pude auxiliar algumas vezes, e a qual hoje eu tenho que implorar por auxílio. Então, ela, no plano espiritual, hoje, é uma irmã que implora auxílio de um irmão que ela ajudou aqui na vida terrena. Então, nós não sabemos quem é o nosso próximo, nós não sabemos a evolução desse irmão. Por isso que nós temos que entender, do mesmo jeito que nós queremos que os outros tenham paciência conosco, nós também temos que ter paciência com as limitações dos outros. Benevolência, paciência com esses irmãos. Cada um tem o seu tempo, né? Seu tempo de aprendizado, seu tempo de busca do conhecimento, de entender por que nós estamos aqui juntos, todos como uma família espiritual, nessa caminhada, um auxiliando o outro. Muitas vezes, aquilo que nós mais abominamos no outro, que nós mais criticamos no outro, é porque nós estamos olhando um espelho. Muitas vezes, aquilo que nós não queremos enxergar em nós, ou que nós enxergamos no outro, que nós criticamos. Então, vamos parar e prestar atenção nisso. Talvez a gente critica uma família, uma coisa
alguma coisa que ele faz, mas vamos olhar no espelho se nós não estamos fazendo igual, se nós não estamos agindo da mesma maneira, porque aí nós nos identificamos com a atitude dele. Para fazer a caridade moral, nós precisamos estar atentos principalmente nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Então, nós fazemos a caridade moral quando nós convivemos com uma pessoa doente na família, que é um trabalho que é dificultoso, muitas vezes nós não temos tempo, mas nós precisamos auxiliar esse irmão, principalmente quando é um ente querido que está próximo de nós. Temos paciência, é uma forma de caridade. Se estamos passando por isso, algum motivo tem que existir. Nada acontece na nossa vida ao acaso, tudo existe uma razão, é que nós não sabemos a razão disso tudo. Fazemos a caridade moral quando cuidamos de um filho que tem problema, ele tem o tempo dele também, esperando pela sua melhora, pelo seu reequilíbrio, tendo paciência. Fazemos a caridade moral quando temos força para caminhar com o cônjuge que está em desequilíbrio, tanto emocional, quanto relacionados a vícios, a atividades. Fazemos a caridade moral quando nós doamos o nosso tempo de folga. Nós podemos achar um tempo para fazer isso. É só nos organizarmos. Nem que seja 10 minutos. Fazemos a caridade quando conseguimos suportarmos uns aos outros. Já é uma forma de caridade, a tolerância. E esse eu acho mais importante, nós fazemos a caridade moral quando nós sabemos silenciar, quando nós nos calamos diante daquele irmão que se sente superior a nós, embora ele não saiba, não tenha desenvolvido ainda a percepção, o conhecimento, ele se sente superior a nós. Então nós nos calamos frente a esses irmãos. É uma forma de caridade também. Tudo é caridade desde que nós estejamos dispostos a praticá-la. E que isso é feito de coração. Tem uma história aqui, mas eu vou extrapolar o tempo, gente, então eu vou deixar para uma próxima, senão o pessoal vai brigar comigo, tá? Então vamos pensar um pouquinho essa semana, vamos refletir um pouquinho a mudança interior que eu preciso fazer para me ajudar nessa caminhada, a trabalhar o meu orgulho, trabalhar a minha vaidade no meu dia a dia, com os meus semelhantes. Nós somos eternos aprendizes. Nós estamos caminhando aqui e aprendendo todos juntos. Também somos espíritos em evolução, também somos espíritos em aprendizado, que erra, tentando acertar muitas vezes. Então, vamos, decorrer dessa semana, ficar um pouquinho mais atento com aquelas pessoas que nos cercam, uma palavra amiga, um conforto, um carinho, aquele irmão próximo de nós.